Meu nome é Janete Silva. O que vou compartilhar com vocês hoje mudou completamente minha compreensão sobre vida, morte e eternidade. Esta não é uma história inventada ou um sonho comum. É meu testemunho real de 3 dias em coma, quando meu corpo estava morrendo em um hospital. Mas minha consciência estava mais viva do que jamais esteve. Era uma quinta-feira de outubro do ano passado. Acordei às 6 da manhã como sempre fazia. Preparei o café. Acordei meus filhos Lucas e Marina para a escola. Lucas tinha 15 anos na época. Marina 12. Lembro-me de cada detalhe daquela manhã, porque seria a última manhã normal da minha vida como eu conhecia até então. Meu marido Roberto já havia saído para o trabalho. Ele trabalha numa empresa de logística e sempre sai muito cedo. Deixei um bilhete carinhoso para ele na geladeira, como fazia toda quinta-feira. Escrevia coisas simples, mas que hoje têm um significado profundo. Amor, deixei seu almoço pronto. Te amo. Até a noite. Levei as crianças para a escola. Marina estava animada com uma apresentação de ciências. Lucas estava quieto, como todo adolescente pela manhã. Dei um beijo em cada um no portão da escola. Marina me abraçou forte, mais forte que o normal. Hoje sei que Deus estava preparando despedidas sem que soubéssemos. Voltei para casa, tomei banho, me arrumei para ir ao supermercado e depois encontrar minha irmã Cláudia para almoçarmos juntas. Era nosso ritual mensal, sempre na última quinta-feira do mês. Saí de casa às 9h30 da manhã. O sol estava radiante, o céu azul sem nuvens. Lembro-me de pensar que era um dia perfeito demais para algo ruim acontecer. O acidente aconteceu às 9h47 da manhã. Sei o horário exato porque o relógio do meu carro parou nesse momento com um impacto. Eu estava no cruzamento da Avenida Central com a Rua das Palmeiras. O semáforo estava verde para mim. Vi o caminhão se aproximando pela lateral, mas era tarde demais. O motorista havia dormido ao volante após dirigir a noite toda. Ele passou direto pelo sinal vermelho a 80 km/h. O impacto foi no lado do motorista, exatamente onde eu estava. Minha cabeça bateu violentamente contra a lateral do carro, depois contra o volante, depois contra o vidro que explodiu em milhares de pedaços. O barulho foi ensurdecedor, metal se retorcendo, vidro estilhaçando, pneus gritando contra o asfalto. Depois, silêncio. Os paramédicos chegaram em 12 minutos. Disseram depois que foi um milagre eu ainda estar respirando. O carro estava irreconhecível. Tiveram que usar equipamentos especiais para me tirar de lá. Uma mulher que presenciou o acidente ligou para o Roberto usando meu celular que foi arremessado para fora do carro. Ela chorava enquanto falava com ele. No hospital, a equipe médica trabalhou freneticamente. Traumatismo crânioencefálico grave, múltiplas contusões cerebrais, hemorragia subaracnoidea, edema cerebral progressivo. Os termos médicos soavam como sentenças de morte. O neurocirurgião-chefe, Dr. Henrique Martins, com 30 anos de experiência, puxou Roberto para o lado. Senhor, vou ser franco. Os danos são extensos. As próximas 72 horas são cruciais, mas preciso que o senhor se prepare para o pior. Roberto ligou para minha mãe. Ela estava fazendo o almoço quando recebeu a ligação. Deixou tudo no fogão e saiu correndo. Ligou para Cláudia, que estava me esperando no restaurante. Ligou para nosso pastor. Em 2 horas, a sala de espera do hospital estava cheia. Família, amigos, irmãos da igreja, todos em choque, todos orando. As primeiras 24 horas foram um pesadelo. Meu corpo não respondia a absolutamente nada. Os médicos faziam testes neurológicos de hora em hora. Apertavam minhas unhas, espetavam meus pés, direcionavam luz forte nos meus olhos. Nada, nenhuma reação. O monitor mostrava atividade cerebral mínima, quase imperceptível. Roberto não saiu do meu lado. Segurava minha mão e conversava comigo, acreditando que eu podia ouvir. Contava sobre as crianças, sobre as pessoas orando lá fora, sobre o quanto me amava. As enfermeiras tiveram que forçá-lo a comer algo. Ele recusava, dizendo que comeria quando eu acordasse. No segundo dia, a situação piorou drasticamente. Minha pressão intracraniana aumentou perigosamente. O inchaço no cérebro não cedia. Os médicos consideraram uma cirurgia de emergência para drenar o sangue acumulado, mas o risco era altíssimo. Dr. Martins explicou para minha família. Se operarmos, ela pode morrer na mesa de cirurgia. Se não operarmos, ela pode morrer nas próximas horas. Estamos numa situação extremamente delicada. Minha mãe, Dona Isabel, uma mulher de fé inabalável de 72 anos,
Reuniu todos no corredor. Vamos orar, ela disse com firmeza. Deus não trouxe minha filha até aqui para abandoná-la agora. Mais de 30 pessoas se ajoelharam ali mesmo no corredor do hospital. Médicos e enfermeiros passavam. Alguns paravam respeitosamente. Alguns se juntavam à oração silenciosamente. A noite do segundo dia foi a pior. Meus sinais vitais começaram a oscilar perigosamente. A equipe médica entrava e saía do quarto constantemente. Marina e Lucas foram trazidos para me ver. Roberto teve que preparar as crianças. Marina chorava descontroladamente, agarrada à minha mão. Lucas, tentando ser forte, abraçava a irmã enquanto lágrimas silenciosas desciam por seu rosto adolescente. Foi nessa noite que meu primo Pedro teve a experiência que mudaria tudo. Pedro sempre foi um homem de oração profunda. Ele estava na capela do hospital. Havia passado horas ali. De repente, ele teve uma visão clara e vívida. Viu uma luz dourada intensa, diferente de qualquer luz natural, descendo sobre o hospital. A luz se concentrou especificamente sobre a ala de UTI onde eu estava. Ele viu anjos, muitos anjos, ao redor do meu leito. Pedro saiu correndo da capela e foi direto para minha família. Eram 2h da manhã do terceiro dia. Não desistam, ele disse ofegante. Deus me mostrou. Ela vai voltar. Preparem-se para testemunhar um milagre! Alguns acreditaram imediatamente. Outros acharam que era o desespero falando. Mas minha mãe agarrou-se àquela palavra como um náufrago se agarra a um pedaço de madeira. O terceiro dia começou sombrio. Os médicos fizeram uma reunião com toda a família às 8 da manhã. Dr. Martins foi direto e compassivo. Família, fizemos todos os exames novamente. Não há melhora. Na verdade, há deterioração progressiva. O eletroencefalograma mostra atividade mínima. Clinicamente, estamos caminhando para a morte cerebral. Ele fez uma pausa, deixando a informação ser absorvida. Então continuou. Vamos monitorar até às 3h da madrugada. Se não houver nenhuma mudança significativa, nenhum sinal de atividade cerebral substancial, teremos que considerar o desligamento dos aparelhos. Sei que é difícil, mas precisam começar a se preparar. A notícia caiu como uma bomba. Cláudia desmaiou e teve que ser atendida. Roberto socou a parede com tanta força que quebrou 2 dedos. Marina e Lucas foram levados para casa pelos avós. Minha mãe, no entanto, ficou estranhamente calma. Ainda não acabou, ela disse. Minha filha vai viver. A mobilização que aconteceu nas horas seguintes foi algo sobrenatural. Nossa igreja iniciou uma vigília de oração. Igrejas parceiras foram contactadas. Correntes de oração foram iniciadas em 5 estados diferentes. Pessoas que nem me conheciam pessoalmente estavam orando. Uma estimativa posterior calculou que mais de 1.000 pessoas estavam orando simultaneamente por mim naquele dia. Às 2 da tarde, algo curioso aconteceu. Uma enfermeira, Sônia, que cuidava de mim desde o primeiro dia, notou que minha temperatura, que estava baixa, começou a normalizar. Não era muito, mas era alguma coisa. Ela anotou no prontuário, mas não disse nada para não dar falsas esperanças. Às 5 da tarde, meu eletroencefalograma mostrou um pico de atividade. Durou apenas segundos, mas estava lá. O médico plantonista achou que era interferência de algum equipamento. Verificaram tudo, mas não encontraram nada de errado. Às 8 da noite, Roberto estava sozinho comigo no quarto. Ele segurava minha mão e chorava. Por favor, amor, volta para mim. Volta para nossos filhos. Não consigo fazer isso sem você. Marina precisa da mãe dela. Lucas finge ser forte, mas está destruído. Por favor, luta. Volta para nós. Às 11 da noite, houve outro pico no eletroencefalograma. Desta vez, mais longo. A enfermeira chamou o médico. Ele verificou, mas disse que poderia ser apenas reflexo residual, nada significativo. Pediu para continuarem monitorando. 00:30. A família toda estava reunida. O clima era de velório antecipado. Alguns sussurravam memórias, outros oravam silenciosamente. Roberto havia ligado para a funerária, apenas para se informar. Minha roupa do casamento estava separada. Seria minha roupa do enterro. 1h da manhã. Pedro continuava afirmando que algo ia acontecer. Alguns familiares estavam irritados com ele, achando que estava tornando tudo mais difícil com falsas esperanças. Mas ele insistia. Esperem. Deus não mente. Eu vi o que vi. 2h da manhã. 1 hora antes do prazo final.
Dr. Martins entrou para fazer a última verificação antes do procedimento final. Examinou minhas pupilas, ainda sem reação. Verificou reflexos. Nada. Olhou para Roberto com compaixão. Senhor, talvez queira se despedir em privacidade. 2h30 da manhã. 30 minutos. Roberto, minha mãe, Cláudia e meus filhos estavam no quarto. Marina cantava baixinho uma música que eu sempre cantava para ela dormir quando era pequena. Lucas segurava minha mão esquerda, Roberto à direita. Minha mãe orava com as mãos na minha cabeça. 2h45 da manhã, 15 minutos antes do prazo. A enfermeira Sônia estava verificando os equipamentos pela última vez quando viu. Meu dedo indicador direito se moveu. Não foi um espasmo. Foi um movimento deliberado. Ela gritou: Doutor! Doutor! Venha rápido! Dr. Martins veio correndo. Impossível! Ele disse, mas verificou. Meus olhos estavam se movendo sob as pálpebras. Movimento ocular rápido. Sinal de atividade cerebral. Ele pediu um eletroencefalograma de emergência. A atividade cerebral estava aumentando rapidamente. 3h da manhã. O momento do prazo. Em vez de desligar aparelhos, a equipe médica estava freneticamente me examinando. Minha pressão intracraniana, que estava crítica, começou a diminuir sem explicação. O inchaço cerebral estava reduzindo. O sangue acumulado que necessitaria cirurgia estava sendo absorvido numa velocidade impossível. Dr. Martins, com lágrimas nos olhos, algo que nunca haviam visto nele em 3 décadas de medicina, disse: Em 30 anos de neurocirurgia, nunca vi nada assim. Isso é, não tenho explicação médica. É um milagre. Às 5 da manhã, abri os olhos. Mas onde eu estive durante esses 3 dias? O que minha consciência experimentou enquanto meu corpo lutava para sobreviver? Isso é a parte mais extraordinária desta história. Não me lembro do acidente. Minha última memória terrena é sair de casa naquela manhã ensolarada. A próxima coisa que lembro é despertar em outro lugar, numa dimensão completamente diferente de tudo o que conhecemos. Abri meus olhos, mas não estava no hospital. Não havia dor, não havia confusão. Havia apenas paz. Uma paz que transcende qualquer descrição humana. Olhei para baixo, para meu corpo, e quase não acreditei no que vi. Minha pele não era mais pele. Era como safira líquida, translúcida, emanando uma luz azul suave. Podia ver através das minhas mãos, mas elas eram sólidas. Era um paradoxo que minha mente terrena não conseguia compreender totalmente. Levantei-me, e foi quando percebi que não estava sozinha. A poucos metros de mim, havia alguém agachado, mexendo em algo no solo. Minha atenção foi imediatamente capturada não pelo que ele fazia, mas por sua presença. Era uma presença que preencheu todo o ambiente com amor tangível, paz palpável, aceitação absoluta. Sua vestimenta era extraordinária. Um manto que parecia ter sido tecido com luz sólida. Ao observar mais atentamente, percebi que tinha 3 cores entrelaçadas: dourado, prateado e bronze. Mas não eram apenas cores. O tecido parecia estar vivo, movendo-se suavemente mesmo sem vento, emanando uma glória indescritível. Aproximei-me devagar. Cada passo que eu dava parecia flutuar. Não havia peso, não havia esforço. Era como se a gravidade não existisse ou funcionasse de forma completamente diferente. Quando estava próxima o suficiente, ele levantou o rosto para me olhar. Nunca esquecerei aquele momento. Onde deveria estar um rosto humano, havia luz pura, não uma luz que cega ou machuca os olhos. Era uma luz viva, uma luz que comunicava, uma luz que amava. Não conseguia ver olhos, nariz ou boca definidos, mas sabia que ele me via completamente. Me conhecia inteiramente. Seu cabelo era visível, branco como a neve mais pura que já existiu, mas não era um branco de velhice. Era um branco de glória, de pureza absoluta. Os cabelos eram cacheados em ondas perfeitas, cada fio completo desde a raiz até as pontas, sem uma única imperfeição. Ele estendeu a mão em minha direção. No instante em que sua mão tocou a minha, fui inundada por algo que não tenho palavras adequadas para descrever. Era amor, mas um amor que fazia todo o amor terreno parecer uma sombra pálida. Era como ser abraçada por dentro, como se cada célula do meu ser estivesse sendo amada individualmente. Toda dor emocional que já senti, toda rejeição, todo medo, toda insegurança, tudo se dissolveu instantaneamente naquele toque. Ele me puxou gentilmente e começamos a caminhar.
O ambiente ao nosso redor se transformou numa floresta exuberante. As árvores eram vivas de uma forma que as árvores da terra não são. Pareciam conscientes de nossa presença. Pareciam alegres. As folhas brilhavam com cores que não existem no nosso espectro visual. Havia verdes que eram mais verdes que qualquer verde, dourados que superavam qualquer dourado terreno. Caminhamos por trilhas que pareciam se formar sob nossos pés. Ele ia à frente, às vezes empurrando galhos gentilmente, sempre olhando para trás para garantir que eu estava seguindo. Não falávamos com palavras. A comunicação era direta, de mente para mente, de espírito para espírito. Era uma comunicação perfeita, sem mal-entendidos, sem ruídos, sem necessidade de explicações. Chegamos a uma clareira onde havia uma árvore particularmente majestosa. Era imensa. Sua copa se perdia nas alturas. A casca parecia ter veios de ouro correndo por ela. Os frutos pendiam dos galhos. Eram vagens, como ingá, mas maiores, mais brilhantes, mais vivas. Ele alcançou um dos frutos e o colheu com cuidado reverente. Então fez algo que me surpreendeu pela simplicidade e profundidade. Sentou-se no chão. Não num trono, não numa cadeira gloriosa. No chão, na terra daquele jardim celestial. Olhou para mim com aquela face de luz. E o convite era claro. Sentei-me ao seu lado. Ele pegou a vagem e começou a abri-la metodicamente, me mostrando como fazer. Suas mãos trabalhavam com delicadeza infinita. Quando abriu a vagem, o aroma que se espalhou era indescritível. Era como se todos os melhores cheiros do mundo tivessem se combinado em perfeita harmonia. Ele tirou uma das sementes cobertas com uma polpa translúcida e comeu. Então me ofereceu. Comi, e o sabor explodiu em dimensões que não sabia que existiam. Não era apenas doce. Era a essência da doçura. Não era apenas refrescante. Era a própria definição de refrigério. Cada mordida parecia nutrir não apenas um corpo, mas a alma, o espírito, dimensões do meu ser que eu nem sabia que existiam. Ficamos ali, sentados lado a lado, comendo em silêncio sagrado. Não havia pressa. O tempo parecia não existir, ou funcionar de forma completamente diferente. Poderia ter sido minutos, ou horas, ou dias. Não importava. O que importava era a comunhão, o compartilhamento, a presença. Quando terminamos de comer, havia cascas e restos ao nosso redor. Ele fez um gesto suave com a mão e instantaneamente tudo ficou limpo. Não desapareceu simplesmente. Foi como se nunca tivesse estado bagunçado. Estávamos com as mãos meladas do suco da fruta. Outro gesto, e estávamos limpos. Mais limpos do que jamais estive na terra. Ele se levantou e estendeu a mão novamente. Aceitei, e continuamos nossa jornada. A floresta começou a mudar gradualmente. As árvores ficaram mais espaçadas. A luz mudou de qualidade. Chegamos a uma borda, e além dela havia um campo que se estendia até onde meus novos olhos podiam ver. O campo estava coberto de flores, mas não flores comuns. Cada uma emanava luz própria, cada uma cantava. Sim, cantava. Uma nota única que se harmonizava com todas as outras numa sinfonia visual e auditiva que me deixou em lágrimas de pura alegria. Atravessamos o campo, e meus pés... Seriam pés? Era difícil definir com precisão meu novo corpo. Tocavam as flores sem machucá-las. Elas se inclinavam ao nosso passar como numa reverência. Depois se erguiam ainda mais radiantes. Então, tudo escureceu suavemente. Não foi abrupto ou assustador. Foi como o fechar gentil de uma cortina. Acredito que foi o fim do primeiro dia, quando meu corpo terreno dormiu um sono mais profundo. Quando a consciência retornou, estávamos em outro lugar. Era como se alguém tivesse dado play num filme pausado. Ele ainda segurava minha mão, ainda me guiava, mas agora estávamos próximos a um rio. A água era cristalina além de qualquer descrição. Não era apenas transparente, era luminosa, viva, consciente. Aproximamo-nos da margem, e algo extraordinário aconteceu. Os peixes, centenas deles, vieram até nós. Não com medo, mas com curiosidade alegre. Nadavam em padrões que pareciam uma dança de boas-vindas. Alguns saltavam da água, e quando o faziam, deixavam rastros de luz no ar que demoravam a desaparecer. Ele se posicionou na margem e me indicou que observasse. Abriu a boca, e de dentro dela, puxou o que parecia ser um fio de luz solidificada. Lançou esse fio na água com um movimento gracioso. Instantaneamente, um peixe mordeu. Não houve espera, não houve paciência necessária.
O peixe queria ser pescado. Era parte de uma dança, de um ritual de provisão e gratidão. Ele puxou o peixe. Era enorme, com escamas que refletiam todas as cores imagináveis e algumas inimagináveis. O peixe não se debatia em agonia. Parecia em paz, parte voluntária do que estava acontecendo. Ele me olhou e a mensagem era clara. Minha vez. Hesitei por um momento. Como poderia eu fazer algo assim? Mas então lembrei. Eu tinha um corpo novo, capacidades novas. Abri minha boca, puxei, e para meu assombro, um fio similar emergiu. Lancei na água, e imediatamente um peixe respondeu. Puxei, e tinha nas mãos um peixe diferente do dele, mas igualmente magnífico. O meu não tinha escamas. Era liso, prateado, com reflexos de arco-íris correndo por sua superfície. Novamente ele sentou. Novamente eu o segui. Com um gesto, uma espécie de fogo surgiu. Não um fogo que queima, mas um fogo que transforma, que prepara. Os peixes foram preparados instantaneamente. Não houve morte no sentido que conhecemos. Houve transformação, uma mudança de estado que o peixe aceitava como parte de seu propósito. Comemos juntos. O sabor era completamente diferente da fruta, mas igualmente transcendente. Era nutrição em níveis que não conhecemos na Terra. Enquanto comíamos, observei mais atentamente sua roupa. Aproximei-me do tecido e percebi que o dourado eram fios de ouro real, o prateado eram fios de prata, o bronze eram fios de bronze. Mas não era pesado como seria na terra. Era leve como o ar, mas substancial como montanha. Após a refeição, novamente tudo foi limpo com um gesto. Levantamo-nos e continuamos. A paisagem mudou novamente. O rio levou a um lago, o lago a um mar. Chegamos a uma praia. E o sol, seria um sol? Era uma fonte de luz, mas parecia consciente, parecia alegre. Começava a se pôr. Sentamos na areia, que não era areia comum. Cada grão parecia ser uma pequena joia, mas macia ao toque. As ondas vinham e iam com um ritmo que parecia respiração, como se o próprio mar estivesse vivo e respirando. Ele apontou para cima. O céu noturno que se revelou foi além de qualquer coisa que já vi ou imaginei. Não eram apenas estrelas, eram portais, janelas, dimensões. Podia ver não apenas planetas, mas a vida neles. Com minha nova visão, podia fazer zoom em qualquer ponto e ver detalhes impossíveis. Vi montanhas em mundos distantes, vi oceanos de cores que não existem aqui, vi formas de vida que minha mente mal conseguia processar. Um dos planetas me fascinou particularmente, mas estava atrás de outro. Ele percebeu meu interesse, estendeu o que parecia ser uma corda de luz, laçou o planeta que estava na frente e gentilmente o moveu para o lado. Moveu um planeta inteiro com a casualidade de quem move uma cadeira. Ficamos ali por tempo imensurável, contemplando o cosmos. Ele ocasionalmente apontava para algo específico, e conhecimento fluía diretamente para minha mente. Não eram palavras ou conceitos. Era conhecimento puro, compreensão instantânea de realidades que levariam vidas inteiras para aprender na Terra. Então, vi navios no horizonte, grandes embarcações que pareciam feitas de luz solidificada. Conforme se aproximavam, vi que estavam cheias de pessoas. Mas que pessoas! Cada uma tinha um corpo glorificado único. Alguns brilhavam como ouro, outros como prata. Vi corpos que pareciam feitos de esmeralda, de rubi, de diamante. Cada pessoa era uma obra de arte única do Criador. As pessoas desembarcavam e se dirigiam a uma cidade que eu não havia notado antes. Ou talvez ela tivesse acabado de aparecer. Era uma metrópole que desafiava a compreensão. Tinha arranha-céus que pareciam feitos de cristal puro, mas também construções antigas que lembravam templos e palácios. Tudo coexistia em harmonia perfeita. Vi as pessoas encontrando seus lugares. Algumas iam para mansões gloriosas, outras para apartamentos em torres de luz. Mas não havia inveja, não havia comparação. Cada um estava perfeitamente satisfeito com seu lugar, cada um radiante de alegria. Foi então que percebi que ele havia se levantado. Pela primeira vez desde que me encontrou, ele soltou minha mão, olhou para mim e a mensagem foi clara. Vou para a cidade. Você não vem agora. Ainda não é sua hora. Não senti tristeza ou abandono. Senti paz, compreensão. Havia algo mais para eu fazer. Tinha que voltar. Tinha que contar. Vi ele caminhar em direção à cidade, sua figura luminosa se misturando gradualmente com as luzes urbanas. Fiquei sentada na praia.
sozinha, mas não solitária, contemplando tudo o que havia vivenciado. A escuridão veio suavemente, como um abraço, e então acordei no hospital. A primeira coisa que vi foram olhos, muitos olhos me olhando com assombro. Roberto estava segurando minha mão tão forte que depois ficou marca. Marina e Lucas estavam ali, chorando e rindo ao mesmo tempo. Minha mãe tinha as mãos levantadas, louvando a Deus em voz alta. Tentei falar, mas tinha um tubo na garganta. Tentei me mover, mas meu corpo terreno parecia infinitamente pesado depois da leveza que experimentei. A enfermeira Sônia correu para chamar os médicos. Dr. Martins entrou correndo, ainda de pijama cirúrgico. Havia sido chamado de casa. Examinou meus olhos, testou meus reflexos, tudo respondendo. Pediu uma tomografia de emergência. Quando os resultados chegaram, ele teve que se sentar. Isso é impossível, ele repetia, olhando as imagens. O sangue desapareceu, as lesões sumiram, o cérebro está perfeito, mais saudável do que antes do acidente. Não tenho explicação médica para isso. Levei dias para conseguir falar coerentemente. Quando finalmente consegui, as primeiras palavras foram: "Eu vi Jesus." Roberto chorou. Marina pulou na cama comigo, sem se importar com os equipamentos. Lucas, meu adolescente durão, soluçava como criança. Minha mãe apenas sorria, como se soubesse o tempo todo, mas a recuperação não foi instantânea. Tive que reaprender muitas coisas. Minha memória terrena tinha lacunas. Não lembrava de alguns eventos importantes da minha vida, mas lembrava de cada detalhe daqueles 3 dias do outro lado. Fisioterapia foi necessária. Meus músculos haviam atrofiado, mas cada dia trazia melhoras que os médicos chamavam de extraordinárias. Em 2 semanas, estava andando. Em 1 mês, estava em casa. Em 2 meses, era como se o acidente nunca tivesse acontecido, fisicamente. Mas espiritualmente, emocionalmente, psicologicamente, tudo mudou. Como voltar à vida normal depois de experimentar o céu? Como se preocupar com contas e trânsito depois de caminhar com Jesus? Como ter medo de qualquer coisa depois de experimentar aquele amor? Os primeiros meses foram desafiadores. Eu chorava frequentemente. Não de tristeza, mas de saudade. Saudade daquele lugar, daquela presença, daquela paz. Roberto foi paciente. Às vezes acordava de madrugada e me encontrava na varanda, olhando as estrelas, lembrando de quando as vi de perto. Marina ficou grudada em mim por meses. Tinha medo de que eu desaparecesse de novo. Dormia no nosso quarto, no chão, só para ter certeza de que eu ainda estava respirando. Lucas mudou completamente. De adolescente rebelde, tornou-se protetor, carinhoso. Descobri depois que ele havia prometido a Deus que seria um filho melhor se ele me trouxesse de volta. A igreja inteira foi impactada. Pessoas que estavam fracas na fé foram renovadas. Alguns que haviam se afastado, voltaram. Meu testemunho correu pela cidade. Médicos, enfermeiros, até mesmo céticos vieram me ouvir. Alguns saíram chorando, outros em silêncio profundo, todos tocados de alguma forma. Dr. Martins, o neurocirurgião cético, me procurou semanas depois. "Janete", ele disse, "sou médico há 30 anos. Sou cientista. Mas o que aconteceu com você? Não há ciência que explique. Você me fez repensar tudo o que acreditava. 1 ano depois, encontrei-o sendo batizado na nossa igreja. Mas nem todos acreditaram ou compreenderam. Alguns familiares acharam que eram alucinações causadas pelos medicamentos. Alguns amigos se afastaram, desconfortáveis com a nova Janete. Perdi o medo de falar sobre Jesus, sobre eternidade, sobre o que realmente importa. E isso incomodou alguns. No trabalho, tive que me readaptar. Era gerente de vendas numa grande empresa. Voltei ao trabalho após 3 meses, mas minha perspectiva havia mudado. Não conseguia mais me estressar com metas e números da mesma forma. Não que me tornei irresponsável, mas as prioridades ficaram cristalinas. Pessoas importam mais que lucros. Almas importam mais que vendas. Acabei mudando de área. Hoje trabalho com cuidados paliativos, ajudando pessoas em seus momentos finais. É difícil? Sim, mas quando seguro a mão de alguém que está partindo e posso dizer com absoluta certeza: não tenha medo, é maravilhoso do outro lado. Vejo o medo se dissolver em paz. Teve uma senhora, Dona Maria, terminal com câncer. Ela estava apavorada. Passei horas com ela, contando minha experiência. No dia que ela partiu,
Estava sorrindo. Sua última palavra foi: luz. Sua família me disse que ela partiu em paz absoluta. As crianças mudaram também. Marina, que sempre foi tímida, tornou-se uma pequena evangelista. Conta para todos os amigos sobre o dia que mamãe voltou do céu. Alguns pais me procuraram, curiosos. Alguns irritados, outros emocionados. Uma mãe me disse chorando: minha filha perdeu o medo da morte depois de ouvir sua filha contar sua história. Lucas desenvolveu uma fé madura além de sua idade. Ele me disse uma vez: mãe, ver você voltar. Agora eu sei que Deus é real. Não é mais uma história que contam na igreja. É real. Hoje ele lidera o grupo de jovens e quer ser médico missionário. Roberto e eu renovamos nossos votos no ano seguinte ao acidente. Foi diferente do primeiro casamento. Desta vez, cada palavra tinha peso eterno. Até que a morte nos separe tinha novo significado. Sabíamos agora que a morte não separa realmente. Apenas muda o endereço temporariamente. Nosso casamento se fortaleceu de formas inesperadas. As pequenas irritações diárias perderam importância. Brigávamos por besteiras antes. Quem deixou a toalha molhada, quem esqueceu de pagar uma conta. Agora rimos dessas coisas. Temos uma perspectiva eterna que torna o temporal menos urgente. Mas também enfrentamos desafios únicos. Roberto às vezes se sente inadequado, como se não pudesse competir com a experiência que tive. Como posso te fazer feliz? Ele perguntou uma vez. Quando você experimentou o céu? Tive que lembrá-lo de que voltei por uma razão. E parte dessa razão era amá-lo, viver com ele, construir nossa família. A parte mais difícil tem sido lidar com a saudade do céu. É uma saudade que não tem paralelo terreno. É como tentar explicar cores para alguém que nasceu cego. Como descrever uma saudade de um lugar onde não existe tempo, onde o amor é tangível, onde a paz é absoluta? Às vezes, em momentos de adoração profunda na igreja, tenho vislumbres. A presença de Deus se manifesta de forma que me transporta momentaneamente. Nesses momentos, choro copiosamente. Lágrimas de alegria por sentir um toque daquilo novamente. Lágrimas de saudade por saber que ainda não é hora de voltar definitivamente. Desenvolvi uma relação diferente com a Bíblia. Quando leio Apocalipse agora, não é teoria ou simbolismo distante. Quando João descreve a Nova Jerusalém, eu posso visualizar. Quando Paulo fala sobre o corpo glorificado, eu sei exatamente do que ele está falando. Quando Jesus diz: na casa de meu pai há muitas moradas, eu vi essas moradas. Descobri passagens que confirmam detalhes da minha experiência. Em Daniel, ele descreve alguém vestido em linho fino com cinto de ouro. Vi isso. Em Ezequiel, águas que saem do templo trazendo vida. Vi essas águas. Em Isaías, a descrição da nova terra, onde o leão e o cordeiro convivem em paz. Experimentei essa paz entre as criaturas. Mas também descobri que muito do céu é indescritível com linguagem humana. João, Paulo, os profetas, todos lutaram com as limitações das palavras. Fui arrebatado ao terceiro céu e ouvi palavras inefáveis, disse Paulo. Agora entendo. Há coisas que simplesmente não cabem em palavras humanas. Um dos aspectos mais profundos da minha experiência foi perceber o quanto Jesus é acessível. Não é um Deus distante num trono inacessível. Ele sentou no chão comigo, comeu comigo, segurou minha mão, teve todo o tempo do universo para mim. Se o Criador de tudo tem tempo para sentar e comer com uma pessoa, o que isso diz sobre seu amor por nós? Isso transformou minha forma de orar. Antes, minhas orações eram formais, distantes, cheias de Senhor, e tu. Agora, converso com ele como conversei lá, diretamente, intimamente. Ele conhece meus pensamentos antes que eu os formule. Não preciso de eloquência, preciso apenas de sinceridade. Transformou também como vejo as pessoas. Cada pessoa que encontro é alguém por quem Jesus sentaria no chão para comer. Cada pessoa tem um corpo glorificado, esperando por ela, se escolher Jesus. O mendigo na rua, o executivo arrogante, a criança impossível. Todos são amados com o mesmo amor infinito que experimentei. Isso me tornou mais corajosa em compartilhar o Evangelho, mas também mais gentil. Não prego com medo do inferno, mas com a alegria do céu. Não ameaço com condenação, mas convido para o banquete. Não julgo pecados, mas aponto para o perdão. Houve momentos difíceis também. Quando meu pai faleceu no ano seguinte, a dor foi real, mas diferente. Chorei sua ausência, mas não como quem não tem esperança. Sabia onde ele estava.
Podia imaginar seu corpo glorificado, sua alegria completa. No funeral, enquanto outros soluçavam desesperadamente, eu consegui confortar com convicção absoluta. Minha irmã Cláudia me disse que mudei completamente a forma como ela vê a morte. Antes era o fim terrível de tudo, ela disse. Agora, vejo como uma formatura, triste para quem fica, mas gloriosa para quem vai. As crianças na escola dominical me fazem perguntas fascinantes. Tia Janete, Jesus tem cabelo comprido ou curto? Respondo que é perfeito, cada fio no lugar certo. Tem comida no céu? Sim, e é melhor que qualquer comida daqui. Vamos ter animais de estimação? Vi peixes que eram amigos, então acredito que sim. Uma menina de 7 anos me perguntou: se o céu é tão bom, por que você voltou? Essa pergunta me fez pensar profundamente. Respondi: porque Deus ainda tem coisas para eu fazer aqui. Pessoas para amar, histórias para contar, vidas para tocar. E é verdade. Cada pessoa que ouve minha história e encontra esperança, cada terminal que parte em paz, cada cético que reconsidere, cada criança que perde o medo, essa é minha missão agora. Sou uma embaixadora do céu na terra. Médicos me procuram regularmente. Querem entender, querem explicações. Mostro os exames, os antes e depois. Eles veem o impossível documentado. Alguns encontram fé, outros ficam perturbados. Um neurologista me disse: você destruiu tudo o que eu acreditava sobre consciência e cérebro. Fui convidada para falar em congressos médicos sobre experiências de quase morte. É surreal estar num auditório cheio de cientistas, mostrando tomografias que desafiam a ciência. Sempre termino dizendo: não peço que acreditem em mim. Peço que considerem que há mais entre o céu e a terra do que nossa medicina compreende. Um psiquiatra tentou me convencer de que foram alucinações, causadas pela falta de oxigênio no cérebro. Perguntei como alucinações poderiam curar lesões cerebrais documentadas. Ele não teve resposta. Disse que continuaria estudando meu caso. Oro por ele regularmente. A fama local trouxe responsabilidades. Pessoas me procuram em momentos de desespero. Uma mãe que perdeu um filho de 5 anos me procurou. Como consolar tamanha dor? Compartilhei sobre as crianças que vi desembarcando dos navios, radiantes, correndo para a cidade. Disse que seu filho estava mais vivo agora do que jamais esteve aqui. Ela encontrou alguma paz nisso. Um homem com câncer terminal me procurou. Ateu convicto, mas o medo da morte o consumia. Passei tardes com ele. Não tentei convertê-lo com argumentos. Apenas compartilhei o que vi, o que senti, o que experimentei. No fim, ele disse: Janete, se metade do que você contou for verdade, não tenho mais medo. Morreu segurando 1/3 que a esposa lhe deu, sussurrando o nome de Jesus. Roberto às vezes me encontra chorando sem razão aparente. Aprendi que são lágrimas do céu, momentos quando a saudade fica aguda demais. Ele me abraça nesses momentos, não tentando consolar, apenas estando presente. Ele sabe que é uma saudade que só será saciada quando minha missão aqui terminar. As noites são especiais agora. Quando deito, frequentemente revivo momentos daqueles 3 dias. Posso fechar os olhos e ver novamente a luz do seu rosto, sentir o toque da sua mão, saborear os frutos celestiais. Não são memórias que desbotam, permanecem vívidas como no primeiro dia. Mudou também minha relação com a natureza. Quando vejo um pôr do sol bonito, lembro que é apenas uma sombra pálida da luz celestial. Quando como uma fruta doce, lembro do sabor transcendente do ingá celestial. Quando vejo peixes num aquário, lembro dos peixes que vinham me cumprimentar. Tudo aqui é um eco distante da realidade verdadeira. Perdi completamente o medo da morte. Não busco a morte. Sei que tenho propósito aqui. Mas quando minha hora chegar, será como voltar para casa depois de uma longa viagem. Sei quem me espera, sei onde vou, sei o que me aguarda. Isso libertou-me para viver mais plenamente. Não postergo demonstrações de amor. Não guardo perdão. Não adio reconciliações. Se aprendi algo, é que o tempo terreno é precioso não por ser longo, mas por ser a oportunidade de fazer diferença eterna. Meus exames médicos continuam confundindo os especialistas. Meu cérebro não apenas se recuperou, está melhor que antes. Dr. Martins disse que parece o cérebro de alguém 20 anos mais jovem. É como se você tivesse feito um upgrade, ele brincou, mas havia admiração em sua voz. A empresa onde trabalho agora com cuidados paliativos me deu liberdade total para implementar o que chamo de cuidado espiritual.
Não imponho minha fé, mas quando perguntam, e sempre perguntam quando estão próximos do fim, compartilho esperança baseada em experiência, não em teoria. Criei um protocolo de conforto que inclui música suave, luz ambiente ajustada e principalmente presença. Descobri que muitos morrem com medo não da morte em si, mas de morrer sozinhos. Garantir que ninguém morre só se tornou minha missão pessoal. Uma jovem de 23 anos com leucemia me marcou especialmente. Rebecca lutou bravamente, mas o câncer venceu. Nos últimos dias, ela me perguntou: Janete, dói morrer? Segurei sua mão e disse: o processo pode ser desconfortável, mas o momento da passagem é como adormecer aqui e acordar no abraço mais amoroso que existe. Ela sorriu e disse: então estou pronta. Quando ela partiu, havia paz em seu rosto, que confortou até os médicos. Sua mãe me disse depois: você deu a ela algo que nenhum remédio poderia dar: paz. Desenvolvi também uma sensibilidade espiritual que não tinha antes. Às vezes, sinto quando alguém está próximo da partida. Não é conhecimento médico, é algo espiritual. Já chamei famílias para despedidas baseada nessa sensação, e sempre estava certa. Uma vez, senti urgência de visitar um paciente que estava estável. Cheguei, e ele me disse: estava esperando você. Preciso contar algo antes de partir. Confessou um segredo que o atormentava há décadas. Orei com ele encontrou paz, e partiu 2 horas depois. A enfermeira disse que medicamente nada indicava morte iminente. Marina, agora com 14 anos, escreveu uma redação na escola sobre meu herói. Escreveu sobre mim, mas não sobre sobreviver ao acidente. Escreveu sobre como voltei diferente, como agora ajudo pessoas a não ter medo. O professor chorou lendo. Disse que em 20 anos ensinando, nunca leu algo tão profundo de uma adolescente. Lucas, com 17 agora, decidiu que quer ser neurocirurgião. Quero entender o cérebro, ele diz, mas também quero estar aberto para milagres. Ele guarda todas as minhas tomografias, estuda-as. Já foi aceito em programa de iniciação científica no hospital onde fui tratada. Dr. Martins é seu mentor. Roberto e eu começamos um grupo de apoio para famílias que passaram por experiências de quase morte. É impressionante quantas pessoas têm histórias, mas têm medo de compartilhar. Criamos um espaço seguro onde o sobrenatural é validado, não patologizado. Uma participante, Sandra, teve experiência similar durante uma parada cardíaca. Viu jardins, encontrou entes queridos falecidos. Chorava toda vez que tentava contar, não de tristeza, mas de emoção. Finalmente alguém que entende, ela disse. Minha família acha que enlouqueci. Descobrimos padrões nas experiências. A paz universal, o amor incondicional, a ausência de tempo linear, a comunicação telepática, os corpos transformados, a relutância em voltar, a transformação permanente dos que retornam. São consistências que desafiam explicações de alucinação aleatória. Um físico quântico se juntou ao nosso grupo, não porque teve experiência, mas porque perdeu a esposa e quer entender. Ele trouxe perspectivas fascinantes sobre dimensões, consciência não local, entrelaçamento quântico. A ciência está apenas arranhando a superfície do que vocês experimentaram, ele admite. A igreja me convidou para liderar um ministério de consolação. Treinamos pessoas para estar com famílias em luto, não com clichês religiosos, mas com presença genuína e esperança baseada em convicção. O ministério cresceu. Hoje, nenhuma família em nossa comunidade enfrenta perda sozinha. Desenvolvemos também um programa para crianças que perderam alguém. Uso arte, música, histórias para ajudá-las a processar. Uma menina de 6 anos desenhou sua avó com asas de borboleta. É assim que vejo vovó agora, ela disse, livre e bonita. A mãe dela chorou vendo a transformação da filha de despair para a esperança. Fui convidada para escrever um livro. Lutei com isso. Como colocar o inefável em palavras? Como não diminuir o sagrado tornando-o comercial? Decidi que se escrevesse, seria para doar todo o lucro para o hospital que salvou minha vida terrena. O processo de escrever tem sido terapêutico. Cada capítulo me faz reviver, reprocessar, redescobrir nuances. Roberto lê cada página, chorando frequentemente. Ainda não consigo acreditar que quase te perdi, ele diz. Mas você não me perdeu, respondo. Ganhamos perspectiva eterna. Os desafios continuam. Nem todo dia é fácil,
Ainda lido com engarrafamentos, contas, adolescentes teimosos, desentendimentos matrimoniais. A diferença é a perspectiva. Sei que isso é temporário. Sei que há algo infinitamente melhor esperando. Isso não me faz negligente com o presente. Me faz mais grata por ele. Quando Marina teve sua primeira desilusão amorosa aos 15 anos, chorou em meus braços. Mãe, dói tanto. Segurei-a e disse: Eu sei, amor. Mas deixa eu te contar sobre um amor que nunca desaponta, nunca abandona, nunca falha. Compartilhei sobre o amor que senti naquele toque celestial. Ela dormiu consolada. Lucas me perguntou recentemente: Mãe, você tem medo de que as pessoas não acreditem em você? Respondi: Não posso fazer ninguém acreditar. Só posso contar o que vivi. A verdade permanece verdade independentemente de quem acredita. Um pastor de outra denominação me procurou preocupado. Achou que minha experiência poderia contradizer doutrinas. Conversamos longamente. Mostrei como tudo que vivi confirma as Escrituras. Ele saiu pensativo. Depois me escreveu: Você me fez perceber que limitamos Deus às nossas caixas teológicas. Aprendi a lidar com os céticos com graça. Entendo a dificuldade de acreditar. Se não tivesse vivido, talvez também duvidaria. Não argumento, não debato. Apenas compartilho com sinceridade e deixo que cada um processe como puder. Um jornalista investigativo passou meses verificando minha história. Entrevistou médicos, enfermeiros, família. Examinou registros médicos. No final escreveu: Não posso explicar, mas não posso negar. Os fatos médicos são incontestáveis. Algo extraordinário aconteceu com Janete Silva. Hoje, 2 anos após o acidente, vivo em 2 mundos. Funciono aqui, amo aqui, sirvo aqui, mas parte de mim permanece lá. É uma tensão sagrada. Gratidão pelo presente, anseio pelo eterno. Quando pessoas me perguntam se valeu a pena quase morrer para ter essa experiência, respondo que não escolheria passar pelo trauma. Mas tendo passado, sou infinitamente grata pela revelação recebida. Se pudesse deixar uma mensagem, seria esta: a morte não é o fim, é uma transição. Para os que conhecem Jesus, é ir para casa. Para os que não conhecem, há tempo ainda. Ele está esperando, pronto para pegar sua mão, sentar com você, compartilhar a eternidade. Não vivo querendo morrer. Vivo querendo viver de forma que, quando minha hora chegar, eu tenha cumprido meu propósito. Que tenha amado bem, perdoado sempre, servido fielmente. Que tenha sido a ponte entre o temporal e o eterno, para quantos Deus colocar em meu caminho. O céu é real. Jesus é real. O amor dele por cada um de nós é mais real que a realidade que percebemos. Vi, toquei, experimentei e voltei para dizer: não tenham medo. O melhor ainda está por vir. Quando o sol se põe e as primeiras estrelas aparecem, sempre sussurro: até breve, porque sei que um dia, não muito distante, estarei novamente naquela praia celestial, contemplando o cosmos ao lado daquele que me ama além da compreensão. Até lá, vivo, amo, sirvo, espero, com saudade do céu, mas grata pela terra, com pés no temporal, mas coração no eterno, transformada para sempre por 3 dias que valeram mais que uma vida inteira. Esta é minha história, meu testemunho, minha verdade vivida e compartilhada. Queridos amigos, se este testemunho tocou seu coração de alguma forma, peço que se inscrevam em nosso canal. Toda semana trazemos histórias reais de fé, superação e encontros sobrenaturais que fortalecem nossa esperança e renovam nossa fé. E você, tem um testemunho poderoso para compartilhar? Passou por um milagre, uma cura inexplicável, um livramento sobrenatural? Entre em contato conosco. Queremos contar sua história aqui. Seu testemunho pode ser exatamente o que alguém precisa ouvir hoje para não desistir, para encontrar esperança, para conhecer o amor de Deus. Compartilhe este vídeo com alguém que está passando por momentos difíceis. Deixe nos comentários como esta história impactou você. Sua interação nos ajuda a alcançar mais pessoas com essas mensagens de esperança. Deus abençoe ricamente cada um de vocês. Até nosso próximo encontro de fé e esperança.